Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal, né? Para quem não sabe, meu nome, eu sou a Vanessa. E hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre o ano de 2020. Como foi bom o ano de 2020 pra gente aqui na fazenda, aqui na chácara, né? Apesar dos problemas da pandemia. O meu canal eu fiz ele dia 4 de outubro, né? E aí desse dia pra cá, vocês estão acompanhando aqui a nossa rotina, o que a gente está fazendo dia a dia, né? Vocês acompanharam muito da parte das plantações, né? A gente ainda está na primeira semana, né, do mês de janeiro, então eu quis fazer essa meio que retrospectiva do ano passado, que vocês não estavam presentes com a gente no início do ano, né? Então, gente, assim que surgiu essa pandemia, foi algo assim muito complicado para todo mundo, né? Aqui em casa não foi diferente. No início eu falei para o Pedro Henrique que a gente não ia ficar saindo, que ia ficar quieta aqui. E aí no primeiro mês eu até consegui convencer ele, sabe, da gente ficar quieta aqui, não ficar saindo tanto. E aí ele ficou, né, no finalzinho de março até o final de abril, que foi o primeiro mês da pandemia, ele estava ficando quieto aqui. E aí a gente estava começando a se dar muito bem, né, no início desse ano, nesse período aí de janeiro até março, mais ou menos, a gente já estava se dando muito bem. Porque a gente começou a morar junto em outubro de 2019, né, dia 16 de outubro. Aí no início a gente tinha uns atritos, assim, até em questão de convivência. Acho que todo casal passa por isso, né? Então até ter essa adaptação, a gente no início assim, de outubro até dezembro, a gente estava tendo um pouco de conflito. Aí a gente se adaptou um ao outro, tava tão bom, tava maravilha, né? E aí veio essa pandemia lá em março, né? No finalzinho de março. E aí começou os conflitos de novo, principalmente depois desse primeiro mês que a pandemia começou, no final de abril. Porque aí, gente, tudo aquilo que a gente já tinha tranquilizado, né, de outubro até dezembro, em relação à convivência, né, de casal, a gente meio que já tinha acostumado um com o outro, né? Porque a gente não morava junto, e aí, nessa questão de namorar, é bem diferente depois que a gente passa a morar junto, né? A vida de casado realmente é diferente. Então, nesses primeiros dias, foi assim, foi difícil a convivência, mas depois já estava tranquilo, estava bem melhor. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia, primeiro mês da pandemia, ele ficou quietinho, gente. A gente não pôs o pé para fora daquele cochete, mas aí todo mundo foi enjoando desse negócio da pandemia de ficar quieto, né? Aqui em casa não foi diferente. E o Pedro Henrique, o serviço dele não parou, hora nenhuma. E graças a Deus o meu também não parou. A gente ficou assim uma semana só, até organizar as aulas não presenciais, né? Para quem não sabe, eu sou professora. E aí, nessa uma semana ficou aí, na verdade, ficou uns 3 dias sem aula só, que no meio da semana já começou a ter aula. E aí o que aconteceu? O Pedro Henrique não podia parar de sair e eu queria que ele ficasse mais quieta, né? Principalmente não pegar na mão das pessoas, porque o povo da fazenda, da roça, gente, é acostumado. Qualquer lugar que chega, dá a mão. Às vezes, né, se for mais conhecido, mais próximo, abraça e tudo mais. E aí eu falava pro Pedro Henrique evitar de sair. E aí ele não parava de sair, sabe? E aí a gente foi tendo conflito tudo de novo. Então, tudo que a gente já tinha acostumado de outubro até dezembro, né, nesses primeiros meses de convívio, quando veio a pandemia, a gente foi tudo de novo. Então, assim, a pandemia foi difícil para todas as pessoas, né? Na nossa família, em relação, assim, à doença, um primo meu, na verdade, ele é casado com a minha prima, ele adoeceu, ele ficou ruim, mas ele já está recuperado. E na família do Pedro Henrique, teve um outro caso também, que é de um marido de uma prima dele também, que também adoeceu, mas já recuperou. Na nossa família, graças a Deus, a gente não teve nenhuma perda, né? Ninguém faleceu dessa doença. Mas a pandemia, na questão dos nossos empregos, né? O Pedro Henrique não parou hora nenhuma que tirar leite, né? E agora o meu emprego, gente, na escola, teve o lado bom e teve o lado ruim. Porque na escola, eu não
eu parei de ter que acordar 5 horas da manhã. Eu acordava todos os dias 5 horas da manhã para ir pegar o ônibus ali para cima do Cochete, onde eu já fui, né? Já foram comigo até lá em cima no Cochete. E aí eu tinha que acordar 5 horas, pegava o ônibus, ia para a escola e aí voltava para casa. Chegava aqui mais ou menos 1 hora da tarde, aí que eu ia almoçar. O Pedro Henrique saía do curral, fazia almoço, arrumava as coisas da parte da manhã. E aí à tarde que eu estava em casa, eu trabalhava só na parte da manhã. E aí teve esse lado bom, não foi ruim, essa parte foi boa porque eu fiquei em casa. Só que, gente, além de gente causar, né, esse atrito entre eu e o Pedro Henrique, que na questão que eu não queria que ele saísse, e ele tinha que sair, e com o tempo a gente foi normalizando isso, também teve a questão do tanto de serviço da escola que aumentou. Serviço burocrático, sabe? No início não estava tanto serviço burocrático, preencher ficha, preencher plano e mandar fazer um monte de coisa de serviço quase que administrativo. E depois, do meio do ano para frente, começou a ficar muito puxada a coordenação, subsecretaria aqui do estado, pedindo várias e várias coisas para os professores fazer. E aí o serviço ficou muito puxado. Então, teve bom, né, a questão da escola, que eu não fiquei sem receber nem nada, né, nem um mês, porque às vezes acontece de ficar sem receber. Inclusive o governador disse que a gente ia ficar sem receber um tempo. E aí depois, com o passar do tempo, ele voltou atrás e falou que não. Porque eu sou contrato, né, gente? Contrato ainda é mais arriscado. Poderia ter até sido mandado embora durante a pandemia, mas não fui, graças a Deus. Então, assim, nessa questão da pandemia, a gente está passando até bem, né? Assim, passando, porque ainda não acabou. Mas vamos ver como que vai ficar agora esse ano, né? O futuro a Deus pertence. Mas em relação à pandemia, é isso, né? Aqui em casa teve atrito no início, teve o lado bom que a gente não perdeu o emprego. Eu fiquei aqui em casa, né? E o Pedro Henrique trabalhando também, não parou de trabalhar, mas teve essa questão do atrito, né? Alguns familiares nossos ficou doentes. E aí com a pandemia também, gente, a gente parou de sair, gastar, né? Comer fora. A gente começou a dar uma economizada. Até mesmo com gasolina, porque a gente não estava gastando com gasolina para sair para lugar nenhum. Então economizou em todas as partes. E como a gente, graças a Deus, né, continuou com o emprego aí, tranquilo, a gente conseguiu juntar uma graninha, né? E aí comprou até um gadinho, a Estrela e a Aurora, que vocês ajudaram, né? A gente escolheu o nome delas. A gente comprou, foi com o dinheiro que a gente conseguiu juntar aí durante a pandemia. Aqui em casa, o ano passado, esse ano, né, de 2020 que encerrou, a gente conseguiu ter algumas vitórias, apesar dessa pandemia ter começado o ano aí, tentado acabar com a gente, né? A gente conseguiu passar o ano e ter algumas vitórias. Então a gente conseguiu comprar um gadinho, as galinhas, né? Eu comecei o vídeo ali embaixo. A gente tinha uma galinha, gente, que a Vandeir tinha me dado com 10 pintinhos. E os machos a gente comeu e as fêmeas virou galinha. Tem 4, mas uma galinha morreu. Aí as outras 3 filhas da primeira galinha tá ali embaixo. A gente juntou um dinheirinho também, comprou mais algumas galinhas do vizinho ali de cima. E aí a gente foi juntando dinheirinho, pagando algumas contas que a gente tinha ainda da casa. E aí a gente conseguiu passar esse ano de 2020 agora, tendo algumas conquistas. Pequenas ainda, mas a gente já conseguiu pagar um pouco das contas, já está organizando algumas coisas, né? Comprou algumas coisinhas. E vocês acompanharam, como eu falei, né? A parte ali das plantas. Olha só, essa parte dessas plantas, né? O pé de manga, essas outras plantações que tem aqui, ó, aquele outro pé de manga, os pezinhos de goiaba que estão dando goiaba, né? Até hoje eu não mostrei para vocês, depois eu vou mostrar. Essas plantas já tinha, né? Antes de construir a nossa casa aqui. Porque tinha outra casinha aqui, o pessoal que morava aí nessa casinha plantou. E aí agora, pro final, gente, vocês estão vendo o tanto de coisa que a gente está plantando, né? Aqui no quintal. Então, a gente tem muito a agradecer aqui em casa por esse ano que encerrou. A gente deve dar graças a tudo que acontece na nossa vida, né?
Então, nos momentos difíceis, nos momentos bons, então agradecer sempre, né? Por tudo que a gente está conseguindo, de pouquinho em pouquinho a gente vai plantando, vai organizando as coisas aqui em casa, vai conseguindo conquistar mais coisas, né? Então agradecer por esse ano que acabou, que esse ano de 2021 que está começando, seja um ano muito bom para todo mundo, cheio de paz, de prosperidade, de saúde para todos nós. Que se a gente tiver saúde, gente, o resto a gente corre atrás, né? Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, a gente vai correndo atrás e vai conquistando. Eu ainda não tinha desejado, né, um feliz 2021 para todo mundo. Ainda está em janeiro, né, na primeira semana. Ainda dá tempo de desejar um feliz, próspero ano novo para todo mundo, com muita saúde, né, para todos, para a gente correr atrás do que realmente importa na nossa vida. Então, pessoal, eu também quero agradecer a conquista dos 2.000 inscritos, que foi há alguns dias, há uma semana mais ou menos. Quero agradecer muito a cada um de vocês que está aqui no meu canal, assistindo, acompanhando o dia a dia aqui em casa. Meu muito obrigada mesmo. Eu acho que gratidão nunca é demais. Então, agradecer primeiro a Deus e agradecer a cada um dos meus inscritos, né, de vocês que estão aqui assistindo os meus vídeos comigo. Vou ali na plantação para a gente ver o tanto que está ficando bonito. Tanto que está sendo modificado aqui em casa, né? Com o passar do tempo, de pouquinho em pouquinho. Vocês lembram, né? Os primeiros vídeos que aqui, nessa parte aqui do quintal, aqui no fundo, estava tudo seco. Não tinha uma planta, não tinha nada, com exceção ali do pé de pimenta, do pé de jiló. Mas aqui, essa parte da horta, gente, lembra que não tinha nada, né? Tava um mato, igual aquele mato que foi arado ali esses dias. Então, olha só o tamanho, né, que já tá esses pés de mandioca aqui do início. Tá bem grande. Olha o tamanho que já tá aí, né? A vagem já tá subindo aí na tela. Esse outro milho, tanto que tá grande. Esse outro aqui, o Pedro Henrique disse que tá começando a pendoar, dar pendão, tá vendo? Que já vai formando as espigas aí. Olha o tamanho dos pés de abóbora, gente, tá enorme. Então, pessoal, eu comecei o vídeo lá embaixo e vou terminar aqui em cima, aqui na plantação do milho, da mandioca, da abóbora. E agradecendo de novo a Deus, né, por a gente ter passado esse ano de 2020, que foi difícil para todo mundo. Teve as dificuldades, teve os lados bons, teve lado bom também, não foi só ruim. Principalmente aqui em casa, né, a gente teve muitas conquistas aqui em casa em 2020. Mas que esse próximo ano de 2021 seja muito bom para todo mundo, seja próspero, com muita saúde, paz para todo mundo, para a gente correr atrás do que realmente importa na nossa vida, né? E, gente, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui no meu canal, né, pelos 2.000 inscritos, que foi a conquista aí na semana passada. Eu não tinha feito um vídeo comentando ainda, né, sobre esse assunto, mas muito obrigada mesmo. Então, pessoal, é esse o vídeo de hoje. Vocês aí, sabendo um pouquinho mais da minha história, contando aqui para vocês, né, da minha história do Pedro Henrique. Depois que a gente mudou aqui para casa, como foi a nossa convivência, como foi a passagem desse ano de 2020, com fé em Deus, 2021 vai ser muito melhor. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus, bom fim de semana e tchau para vocês!